Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço onde a gente aprende muito sobre as organizações da sociedade civil, um espaço para o desenvolvimento e fortalecimento dessas instituições que trabalham todos os dias para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. E sempre lembrando, né, para você que nos acompanha sempre, mas para você que está chegando agora, o primeiro setor é o governo, segundo setor, as empresas, e o terceiro setor, as associações, fundações, movimentos sociais, os coletivos, as organizações religiosas, enfim, todos aqueles que trabalham para o maior impacto social todos os dias. Muito obrigada pela sua companhia. Já te peço também para que você compartilhe esse vídeo com toda essa rede, para que a gente possa fortalecer ainda mais essa corrente do bem e espalhar boas notícias, boa informação sobre o nosso querido terceiro setor. Hoje o nosso entrevistado, a pauta dele é de A a Z. A gente vai falar sobre comunicação, sobre futuro, sobre tecnologia e como todas essas frentes impactam o nosso trabalho aqui no terceiro setor. Pedro, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Débora. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Falando aí a abertura, eu fico muito animado de falar com o pessoal do terceiro setor, porque eu acho um setor fundamental para a nossa economia, para o nosso país, para a nossa vida mesmo. Exatamente. Falando de economia, quase 5% do PIB, o terceiro setor é responsável, né? Fora as vidas, né, são transformadas e impactadas, né, todos os dias. Mas a primeira pergunta que eu faço para os nossos convidados é: quem é você? Quem é o Pedro? Você sabe que eu tenho um podcast, né? Inclusive a gente se conhece do estúdio lá onde eu gravo o Inteligência Orgânica. E eu tenho uma primeira pergunta que eu sempre abro o podcast dizendo que eu sou um pessimista. Eu sou um pessimista em relação ao futuro, Certo. né? Porque nos últimos anos eu me tornei, né, essa palavra, um futurista, né? Que alguém se dedica a pensar qual que é o futuro de nós, seres humanos, em meio a tanta tecnologia, porque eu venho ter uma trajetória na comunicação, né? E depois empreendi também no mercado do marketing digital, da educação digital, né? Do EAD. Então, eu brinco que eu sou um pessimista, na verdade, né? Porque quanto mais eu converso com as pessoas, quanto mais eu tenho contato, com mais esperança eu fico. Então, quando você me pergunta quem eu sou, eu acho que eu sou um, um esperançoso em reconexão. Né? Tô me reconectando com a minha esperança no futuro, nesse momento da minha vida. Mas assim, sou Pedro, paulistano, pai da Alice, né, de 6 anos, marido da Isabela, formado em jornalismo, tenho uma trajetória na comunicação, depois no empreendedorismo, no mundo das redes sociais, né, tenho uma agência, né, de conteúdo digital chamada Sofia, uma plataforma de educação chamada Saber Ampliado. Já trabalhei com muitas pessoas legais, incluindo o meu pai no mundo digital, que é o professor Mário Sérgio Cortella, entre outros, Karnal, Clóvis, Monja Cohen, entre tantos, que já passaram não só pela agência, mas também pela nossa plataforma, que é o Saber Ampliado. Mas é isso, eu sou um esperançoso em reconexão, vou adotar isso. Nunca tinha falado dessa forma, porque cada vez que eu vou dar entrevista, eu acho que é legal a gente buscar um jeito novo. Então é isso, sou um esperançoso em reconexão. É isso, quase que exclusivo, ou pelo menos inédito. É um inédito viável. Não é? Exatamente. Ô Pedro, eu vou aproveitar essa sua experiência em comunicação e te fazer perguntas. Como que essa sua experiência pode ajudar o gestor, a gestora de uma organização da sociedade civil ou aquela pessoa que está fazendo a comunicação de uma organização da sociedade civil? E, assim, já de cara eu te pergunto, qual que é a importância dessas organizações comunicarem o que fazem? É de extrema importância, né, Débora? Porque a gente tem uma imagem dentro do mundo do segundo setor de que o terceiro setor são, de alguma forma, trabalhos voluntários, trabalhos que não são considerados empresas de verdade, como se existisse algo que é uma empresa de verdade, assim, né? Mas, na verdade, não. As organizações do terceiro setor... Inclusive, eu estava vendo recentemente um debate sobre isso, né? Que não sei o que uma influenciadora falou, minha empresa não é ONG, como se ela estivesse falando que a empresa dela não faz trabalho voluntário, que é obrigatório dar lucro, e as pessoas têm esse preconceito, na verdade.
desmistificar essa visão sobre o terceiro setor de que é possível a gente dar lucro e que funciona, mas não distribui o lucro, essa é a grande diferença, né? Isso tem que ser comunicado. Isso, as pessoas têm que entender que o terceiro setor tem um propósito muito forte de transformação da nossa sociedade que vai além do acúmulo de lucros e dividendos, assim. Essa é a parte mais importante. Então, quando eu estou falando com esses gestores, com esse trabalho bonito que vocês fazem aqui de comunicar com essas pessoas que tiveram esse chamado, né? Porque uma organização do terceiro setor, na verdade, ela tem um propósito diferente de uma empresa formal, uma empresa do segundo setor. Mas ela tem um mecanismo e um funcionamento que deve ser sustentável e tem que ser sustentável, e as pessoas têm que entender isso, que é possível trilhar carreiras lindas, longas, longevas dentro do terceiro setor, pessoas incríveis que se dedicam a isso e vivem disso, né? É bom que se diga, vivem disso, né? Então, eu acho que esse ponto da comunicação é o que precisa ser reforçado e ajustado de quem trabalha na comunicação, sabe? Ó, nós temos um trabalho que é do terceiro setor, nós temos um propósito para isso. Ela se sustenta, ela trabalha dessa forma, ela tem os nossos colaboradores e isso tudo funciona da melhor maneira. E não é um apêndice do governo, não é algo ligado. Eu vejo que você concordando aqui comigo, mas assim, é muito importante que a gente tire esse preconceito que parte, como todos os preconceitos, da ignorância, né? Essa é a Tem verdade. muitas organizações que contratualizam com o governo, Sim, né, e é como se fosse uma prestação de serviço onde o governo não chega, mas assim, é menos de 1% das organizações hoje que, têm capacidade de contratualizar com o governo. Então, realmente é por meio de doação, por meio de muito trabalho árduo ali que fala sobre para terem sustentabilidade, né, essas organizações. e você sabe quando a gente fala de futuro, isso tem tudo a ver, porque quando eu fui estudar futurismo, né, que as pessoas brincam, meus amigos brincam, né, Pedro virou astrólogo, sei lá, né, vai ler a minha mão agora, vai olhar para as estrelas, nada contra a astrologia, pelo contrário, mas não é isso, né, trabalhar com futurismo é tentar enxergar daqui 10, daqui 15 anos e traçar um futuro possível a partir das mudanças que a gente está observando hoje, para que nós tenhamos insights, né, hoje e tomar ações necessárias para isso. O terceiro setor tem que estar sempre olhando para o futuro, assim, né? Porque muito do que elas fazem pode ser e deve ser para construir um futuro melhor, né? Olhando para esses 10, 15 anos, assim. Muitas delas, talvez esse trabalho feito hoje, se o objetivo for atingido, não será mais necessário no futuro, né? Então, como que a gente traça esse futuro e quais são os caminhos para chegar até lá? Então, o futurismo é nada mais, nada menos do que isso. A gente juntar ondas de mudança, que são as mudanças que vão impactar todos, né? E os sinais de mudança. E muitos dos sinais de mudança surgem de ONGs que estão fazendo algo diferente e obtendo resultado. E aí, quando a gente extrapola isso, quando a gente pensa daqui 10 anos como se essa empresa que está fazendo diferente crescesse, né? Mas vamos imaginar que essa empresa vai crescer e que essa prática do diferente se torne o padrão, se torne o normal, como fica o mundo daqui 10, 15 anos? E aí a gente imagina isso, cria um relatório, cria um report, né? E isso é futurismo, basicamente. O desenvolvimento humano sempre está em destaque, né? A pessoa, para além dos chamados hard skills, os soft skills estão sempre em destaques ali. E nas organizações do terceiro setor, as pessoas têm muito de soft skill, porque lidam com o ser humano, lidam com causas ambientais, Sim. né, causas animais, enfim, sempre para um propósito bom. Aí a minha pergunta, voltando um pouco ainda na comunicação, juntando com o futuro, tem espaço, tem campo de trabalho para essas pessoas, a partir do teu ponto de vista, né, de ver lá na frente, para pessoas que têm esse desenvolvimento de soft skills na veia? Nossa, isso é o que o mundo está falando, né? Eu sou um pouco crítico em relação a essa visão, porque qual que é a questão que todo mundo está entendendo? Em um mundo em que a inteligência artificial domina a maior parte dos empregos operacionais, ou seja, todo o pensamento mais denso, todo o cálculo, toda a logística, toda a questão matemática
e operacional mesmo dos negócios, então nós estamos entendendo que isso será feito por máquinas. A partir disso, uma, uma parte grande da academia e da ciência, e de quem estuda e quem fala isso, está dizendo, não, certo, porque o que será valorizado são os empregos de humanos que sabem se relacionar com os seres humanos. Ou seja, então as soft skills, o conhecimento amplo, o repertório de vida, né, a capacidade que a gente tem de liderar times, de trabalhar com pessoas, de cooperar, de juntar e fazer conexões e pensar fora da caixa, do que seja, se torna mais valioso, certo? Tudo bem, concordamos com isso. Mas para quem? Né? Será que vai ser uma parcela muito grande? Será que é para todo mundo esse tipo de mundo futuro em que as pessoas com soft skills, com habilidade de comunicação e de liderança e de pensamento estratégico, será que a gente vai ter empresas da mesma forma que a gente tem hoje, com milhares de funcionários e todas essas pessoas são líderes? Eu acho que isso é pouco prático. Ou seja, esse é um futuro sim. Esse é o futuro dos trabalhos mais valorizados, só que dentro de um âmbito altamente excludente. Né? Dentro de um âmbito para quê? 10, 5% da população? Não é todo mundo que vai ser um gestor, não é todo mundo que vai é, é, trabalhar juntando os dados gerenciados pelas inteligências artificiais, pelas máquinas. Então, assim, tem que ter muito cuidado com esse futuro extremamente otimista, porque, assim, se a gente vai qualificar as pessoas para os soft skills, sim, é importante fazer isso, né? É importante que esse jovem de hoje que está entrando no mercado de trabalho entenda que ele tem que ser muito mais um generalista, mas é um generalista também com profundidade em certas coisas. Não é o generalista que foi na nossa geração, né? Eu sou um jornalista e com muito orgulho me tornei generalista. Eu trabalhei com esporte, eu também trabalhei com hard news e a gente criou um repertório muito grande para lidar com tudo, com todos os assuntos, mas com pouca profundidade, né? E hoje a barra eleva para que a gente tenha mais profundidade em tudo, no final das contas. E esse ser humano que tem profundidade em tudo, não sei se ele existe, né? No final das contas. Então, eu não. Por isso que eu brinco que eu sou um pessimista. O futuro da qualificação profissional é sim as soft skills, é sim a habilidade que a gente tem de lidar com os problemas e com a gestão das pessoas. E a gente tem que formar pessoas que são capazes de lidar com o diverso, de, de liderar as pessoas e trabalhar em squads, sei lá, no movimento ágil ali, né? Aquelas coisas. Isso é super importante. Mas eu não acho que isso tem um alcance global, assim, o que a gente tem que começar a pensar é o mercado de trabalho de uma forma diferente, né? E outras funções para seres humanos que sejam gratificantes e que provenham uma vida melhor para todo mundo, no final das contas, né? Há 50 anos, acho que nós não teríamos ambiente para essa conversa. Jamais. Né? Isso aqui estaria num estúdio de uma emissora de rádio. Mas não nessa profundidade. Nossa, profundidade. Então, assim, vão surgindo, que nem você falou, né? Novas funções, novas profissões. Eu não sei acho que no seu podcast você assim, nós não sabemos quais as profissões dos nossos filhos. Isso, né? não sabemos. Pode ser. Não sei se a minha filha vai ser jardineira de um jardim do metaverso, eu brinco, né? Se ela vai cuidar de um cachorro que só existe numa realidade virtual, né? Ou um bicho que sei lá se é um cachorro ou não. Ou se ela vai ser um avatar de alguma coisa dentro de outro universo em que ela trabalhe e ganhe um dinheiro, um Bitcoin da vida qualquer que valha naquela realidade para ela comprar flores digitais para presentear o marido dela, que na verdade é uma inteligência artificial que não existe nesse campo, mas existe. Sei lá, a gente está tendo essas conversas, sabe? Então, assim, a gente não pode fugir dessas conversas, na verdade. Eu acho que é um pouco desesperador quando a gente pensa nesse futuro em que se abre possibilidades demais para a gente compreender. Mas é para logo? É para muito logo.
Em 10 anos, essa conversa que a gente vai estar tendo aqui, não, ela é completamente obsoleta. Daqui 2, daqui 3, assim. A gente está vivendo esse momento, 2025, 26, 27, 28, profunda transformação, assim, de transformação global, de uma mudança da polaridade do mundo, né, de uma mudança de liderança. É claro, eu adoro ouvir pessoas que têm mais experiência que eu, então eu gosto de conversar com historiadores, por exemplo, que traçam uma linha histórica muito mais ampla, né? Pessoas que dizem, cara, o capitalismo, o mundo sempre passou por esses momentos de transição, né? É, tudo bem, mas eu não vivi a Revolução Industrial. E ninguém aqui viveu. E na época, o mundo não tinha 8 bilhões de pessoas, né? E a gente não tinha toda a informação que a gente. Com certeza, as pessoas no Brasil, quando a Revolução Industrial aconteceu lá na Inglaterra, em 1780, 1770, é, elas não estavam preocupadas com isso. Eu tô aqui no Brasil, eu estou preocupado com o que está acontecendo lá no Vale do Silício, sei lá, com a próxima questão da economia. A globalização nos tornou muito cientes e muito impactados por tudo. Isso vem da comunicação também, desse excesso que a gente vive, né? Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, né? O próprio Jonathan Haidt, Geração Ansiosa, né? Todos os pensadores contemporâneos estão falando sobre esse problema do mundo que é o excesso de informação. Isso nos deixa muito ansiosos e muito preocupados com essa mudança em especial que a gente está vivendo agora. Tudo bem, a tecnologia está aí, a gente tem de tirar dela o melhor para benefício da sociedade. Mas hoje, com, né, esse avanço das IAs, a sociedade ela está realmente usando a IA como pode, como deveria? E a sociedade, quando eu te pergunto, é a sociedade que tem acesso. Porque a gente sabe que muitas pessoas ainda sequer têm acesso, um bom acesso à internet, né? Então, vamos colocar numa bolha aí. O teu olhar para isso, a IA está sendo bem usada hoje? Não, é curioso, porque a gente não tem a métrica do que é a IA ser bem usada ou mal usada, né? O que a gente tem é acesso a uma inteligência artificial que é controlada por homens, né? Que está a serviço de certas empresas que hoje servem donos de empresas, né? Servem ao 0,1% da nossa população que tomaram um poder que jamais obtiveram em outro momento da história global, assim, né? Os super ricos de 100 anos atrás, de 50, de 200 anos atrás, não tinham o poder que essas pessoas hoje do Vale do Silício e das empresas de tecnologia hoje têm. Isso é inédito, isso não aconteceu. Então, a inteligência artificial que a gente tem hoje é um produto dessas empresas. Ela não é algo que chega a nós por meio do, sei lá, de um acordo global. O ChatGPT não foi criado pela ONU, né? Ele não foi criado por algo como um acesso Universal. universal e com uma boa intenção, com um tratado de intenções ali, né? Não está pautado aí embaixo dos direitos humanos ali, não é isso. Então, sendo um produto de empresas, eu acho que não, acho que nós não estamos usando da melhor forma, mas ela é fascinante. O problema é que ela ainda serve interesses, né, comerciais de empresas que buscam a nossa atenção e a nossa retenção. Né, o brasileiro passa em média 9 horas por dia diante de uma tela. Dessas 9 horas, 5 horas são olhando para o celular. Né? Dessas 5 horas olhando para o celular, pelo menos 3 e meia são olhando para alguma rede social. Comunicando no trocador de mensagem, no WhatsApp, ou uma rede social com um feed eterno e que está buscando simplesmente a nossa atenção. E a gente sabe que o objetivo dessas pessoas do Vale do Silício e dessas empresas é fazer a tecnologia desaparecer. Como que ela desaparece? Quando ela entra na gente, né? Ou seja, existem trabalhos do Elon Musk, empresas do Elon Musk, que visam estudar a possibilidade de implantar um chip no ser humano. Já fizeram testes, inclusive. Né? Esse é o caminho para esses caras. Eles não querem mais disputar a sua atenção, eles querem controlar
a sua atenção de dentro de você. Isso parece um plano maligno de um ultravilão, de um filme do James Bond, assim. Mas é isso que está acontecendo, na verdade. E por outro lado, pô, você pega a IA, uma LLM, um ChatGPT da vida aliado à medicina, olha os avanços que a gente está tendo, a agricultura, a gente vai chegar num momento muito positivo. Então você vê como é uma grande crise ética global que a gente tem que lidar. Por um lado, a gente tem essa ferramenta maravilhosa que vai trazer muitos avanços, já está trazendo. Ao mesmo tempo, esses avanços são controlados por pessoas que a gente sabe que não têm uma intenção benévola do mundo. E uma coisa meio que banca a outra, assim. Então, a gente chegou numa sinuca de bico do capitalismo, do modelo do mundo, em que a gente não sabe para onde que isso vai dar, assim, né? Existe um lobby enorme com um dinheiro violento que essas empresas acumularam para a não regulamentação da inteligência artificial, né? E de uma eventual superinteligência que eles estão discutindo agora, que a gente nem sabe o que é capaz de fazer. Nós, seres humanos, nós tendemos a usar essas ferramentas de, de tecnologia, que é uma tecnologia que o Alvin Toffler, que é um futurista que eu gosto, chama de tecnologia divina, né? Ela, ela, ela nos seduz, né? Muito facilmente. O ChatGPT foi a tecnologia mais amplamente adotada de forma mais rápida na história da humanidade. Em 2, 3 dias já tinha milhões e milhões de usuários. Então ela seduz. A possibilidade de a gente ter acesso a esse conhecimento nos seduz. E aos poucos nós ficamos seduzidos pela ferramenta, apaixonados pela ferramenta. Para a pessoa, para a gente, ser humano, saber identificar o que é bom, o que é ruim, ou pelo menos ter essa noção, Uhum. há uma necessidade de uma educação muito prévia, muito básica, formação, que a gente volta, né, nas soft skills, mas também a educação formal mesmo, a educação e também para além do banco escolar, Sim, né. A gente está num momento de fácil acesso à informação. Como ampliar esse acesso para mais pessoas, para que a sociedade saiba, no mínimo, identificar o que é bom, o que é ruim com a tecnologia? né. Você sabe que essa é uma ótima pergunta que eu tenho alguns caminhos de resposta, mas eu não tenho como cravar uma resposta do que é, pelo fato da educação dessa forma, a educação com pensamento crítico, a educação que desperta para um conhecimento e que dá as ferramentas necessárias para a pessoa separar o joio do trigo, entender o que é bom, o que não é, entender que caminho que ela deve seguir, que caminho ela não deve seguir, que pessoa ela deve seguir, que pessoa ela não deve seguir, que mensagem ela deve adotar para si e que mensagem ela deve descartar. É muito difícil eu dar essa resposta de uma maneira global, Brasil, assim, porque as realidades são muito diferentes, né? A questão social ainda bate muito forte na diferença educacional e ao mesmo tempo, a questão social que há alguns anos atrás privava as pessoas de muita informação, hoje não, hoje o celular já não é uma questão social, hoje as redes sociais não são mais uma questão social, todo mundo tem um celular e todo mundo tem acesso de alguma forma, à internet, assim. Então, a pessoa que não teve uma educação formal de banco de escola, ela está exposta a uma comunicação, a uma mensagem que atinge as que a atinge de uma forma que ela não está equiparada para saber o que é, o que não é, né. Fato. Eh, não é muito diferente da forma como a televisão e o rádio impactavam essas pessoas também, mas a personalização da coisa, por exemplo, querendo ou não, televisão e rádio tinham concessões estatais, né, e tinha uma mensagem que ela tinha que ser padronizada e todo mundo chegava na mesma forma. No celular, cada pessoa tem uma estação de rádio, um tipo de comunicação que chega filtradinha para ela. Então essa questão do algoritmo pulveriza muito o que era a nossa experiência de mainstream, a experiência de todo mundo estar ouvindo o mesmo programa e assistindo a mesma coisa. Isso não existe mais. Então como que a gente educa as pessoas para que elas sejam capazes
de receber essa informação altamente personalizada, esse conteúdo criado para ela por algoritmos, e mesmo assim ela consiga entender o que é bom, o que não, e o que é ruim, é um desafio enorme. É um desafio enorme. E, infelizmente, isso passa por educação formal, sim, mas é uma educação formal que hoje em dia não está dentro do ensino fundamental, do ensino médio, assim. Não tem como tá. Ele é muito complexo. Eu não sei se eu hoje, com 42 anos, sou capaz de ter essa distinção, entende? Eu acho que passa por a gente estudar filosofia, estudar pensamento. Só que, cara, quem chega lá com profundidade, né? Eu acho que são poucas pessoas, né? 1% da nossa população. Então, assim, o que é mais gostoso, o que, me mantém esperançoso, na verdade, é a gente começar a ensinar as pessoas a adquirir um conhecimento que ele não seja extremamente prático, objetivo, no sentido de despertar o conhecimento pelo conhecimento, né. Eh, eu não tenho que estudar alguma coisa para alguma coisa. Eu vou estudar isso para aplicar isso na minha vida. Eu vou estudar isso para conseguir uma promoção. Eu vou fazer essa cadeira para conseguir tal coisa. O conhecimento ele não precisa ser uma escada para algo prático na sua vida. O conhecimento pelo conhecimento, cara, eu gosto de aprender, eu gosto de me aprofundar num tema. E aí sim, quando a gente consegue cultivar isso dentro das pessoas, que eu acho que eu só cultivei, talvez, na universidade ali, e depois agora mais velho, assim, né, que tem a ver com maturidade, esse conhecimento pelo conhecimento. Tem pessoas que não, né, tem pessoas que despertam o prazer pela leitura e ela vai, ela putz, absorve, ela vai embora desde a da adolescência, né. Pô, aí sim eu tô falando pessoas mais velhas que eu tenho contato, mas sei lá, Clóvis de Barros, Mário Sérgio Cortella, pessoas que realmente mergulharam no conhecimento. Cara, esses são pessoas que tiveram outro tipo de formação, que tiveram outros tipos de impactos. Eh, a gente tirar as pessoas da dopamina e e mostrar para elas que é possível gostar de um conhecimento que é mais demorado, mas ele é mais profundo e ele vai te dar mais longo prazo na vida e mais tranquilidade, esse é o grande desafio da educação e da comunicação hoje, sabe. Porque a tecnologia pode ajudar nisso também, mas Pode! tem que saber que vai ser um pouco mais lento, É, né, chegar lá vai levar um pouco mais tempo, sim, mas é possível. total. Que bom. Não, que bom. E a tecnologia ela é ótima para a gente ter contato com um monte de coisas de forma superficial. Mas o entendimento da maturidade é que, assim, a gente tem que pegar uma coisa que a gente aprendeu superficialmente nas redes e se aprofundar. E você não se aprofunda só na rede social, você não se aprofunda com vídeos de 1 minuto. Não tem ou com opiniões terceiras, né, a opinião de outra pessoa, mesmo que não seja um vídeo de 1 minuto, que seja um podcast, que seja um conteúdo mais longo, cara, eventualmente você vai ter que ir atrás dos livros que essa pessoa leu, você vai ter que ir atrás da de aulas que essa pessoa fez, né, pra a gente, como ser humano, a gente foi muito bom em organizar o conhecimento, né, na academia e em formato de aulas, em formato de transmissão do conhecimento. Agora, com a inteligência artificial, tudo isso vai estar muito facilmente acessável. Tudo isso vai ficar acessível, né, eh, o tempo todo, já está nas nossas mãos. E aí tem os estudos saindo agora do MIT e de outros lugares, né, de que as pessoas estão perdendo capacidade cognitiva, né. Tem um estudo lá recente que bastante gente tem citado, eu cito também, porque ele mostra um caminho, né, apesar dele ter sido feito com uma análise pequena de pessoas, mas enfim, pegaram lá 3 grupos de estudantes, né, um grupo de 20 pessoas, outro de 20, outro de 20, 3, 60 estudantes, e eles deram para o primeiro grupo a possibilidade de fazer uma prova estudando em livro. Para o segundo grupo, a possibilidade de fazer uma prova pesquisando no Google. E para o terceiro grupo, a possibilidade de fazer uma prova usando o ChatGPT. Usando... quem estudou em livro, né, 2 semanas depois, independente dos resultados, né, se foram bem ou mal, 2 semanas depois,
as pessoas que estudaram no livro não se lembravam do que elas tinham respondido na prova. As pessoas que estudavam com o Google, fazendo pesquisa no Google, sei lá, metade já não lembrava. E a que estudava com o GPT, menos de... pessoas não lembravam nada. Quase não lembravam, assim. Então, existe uma forma... Quando eu disse, nós seres humanos ficamos muito bons em armazenar o conhecimento e transmitir o conhecimento dentro da academia, foi de uma forma analógica, de uma forma escrita, de uma forma demorada. A gente não é bom de guardar o conhecimento de uma forma rápida, de uma forma rasa, e se não tem esforço na busca pelo conhecimento, ele também não fica armazenado, né? Então, isso aponta um caminho. Então a gente está descobrindo que ter todo o conhecimento do mundo no nosso bolso não é a forma que a gente cria pessoas mais inteligentes. Não é. No futuro, eu vejo muito que o futuro do ser humano, para a gente ter, respondendo a sua pergunta, separando o joio do trigo, né? É um futuro em que a gente se torne todos minimalistas digitais, assim, de certa forma, sabe? Eu tenho mudado muito o meu consumo de tela, de celular e de streaming também, para tentar entender a melhor forma de usar isso. E a melhor forma de usar isso é usar isso como a gente usava nos anos 2000, sabe? Como só uma parte do nosso dia, né? 2000 a 2010, sabe? Como a gente usava aquilo como complementar ao nosso dia. Quando você sentava no computador para fazer uma pesquisa e aí você pesquisava, e você ia nos blogs e nos sites e trazia aquilo, e você cruzava com outras coisas que você pegava eventualmente de uma enciclopédia antiga. Lembra essa transição? Nós vivemos essa transição, né? Da antiga Barça, da biblioteca. Eu lembro que a internet chegou na minha casa quando eu estava na 6ª série, 96, né? Eu sei porque eu fiz a primeira série em 91, segunda em 92, eu sou... Aí é fácil. Aí é fácil, é. Então, em 96 eu estava na 6ª série, a internet discada, tal, né? E naquela época a gente já começou a usar a internet para fazer os nossos trabalhos, né? E aí, só que aí você batia na internet e não tinha Google, né? O Google acho que é de 99, sei lá. Então, a gente pesquisava no Alta Vista, sei lá, Netscape, Yahoo, e às vezes, e não vinham coisas, não tinha tanta informação, não tinha tantos sites, não tinha tantas referências, assim, não tinha Wikipédia, né? Então você entrava no site da enciclopédia tal, que eu não lembro mais, ou você entrava em alguma parte do UOL ali que tinha, enfim, você construía o conhecimento juntando fontes da internet com aquilo que era ainda a referência para fazer os seus trabalhos. Então peguei da internet, mas eu também tenho aqui desse coisa, então eu vou copiar e vou usar e vou fazer meu texto aqui. A gente dava uns Ctrl+C ali na internet, mas você não tinha coragem de colocar tudo, porque também não tinha tudo lá. Então, você juntava aquele conhecimento. Cara, a gente tem que voltar para isso no final das contas. Para É porque não dá para voltar a não ter tecnologia. Não dá, né? não dá. Mas tem que saber. A gente não vai dar esse passo atrás 100%. Mas um pouco a gente vai. Já estamos dando, eu acho. Eu tô lendo esse livro ele é de 2017 já. Chama Minimalismo Digital, do Cal Newport, acho que é o nome do autor. Ele foi bem profético, assim, em identificar lá em 2017 o atual estado das coisas, assim. Ele cita, por exemplo, um dado que já é super antigo, que olha, se você baixar esse aplicativo aqui, chamado, acho que Momentum, ele mostra quantas vezes você acessa o celular por dia, né? E hoje em dia todos os celulares mostram, é só você ir lá nos seus ajustes, e ele diz, é surpreendente que algumas pessoas acessem o celular 40 vezes por dia, e a média hoje é de 90 a 110 vezes por dia, né? Em 2017 era 40 e ele já colocava como um dado assustador. E os relatos que ele traz no livro é de pessoas que interagiam demais no Twitter, ou então no Facebook. Cara, esse livro atualizado para hoje, tudo explodiu, é muito mais. O tempo de tela das pessoas, o número de pessoas, de vezes em que você abre o seu celular por hábito, assim, né? Só 10% das vezes que você acessa o seu celular é por causa de notificação.
As outras é hábito. É o momento agora, eu acho que muitas pessoas, esse movimento que teve pós-pandemia das demissões, do quiet quitting, depois a grande resignação, né? As pessoas buscando trabalhos que sejam efetivamente mais ligados ao seu propósito, Uhum. e que saiam da rodinha da prosperidade para uma performance e mais pelo bem, mais atentos ao que é o bem-estar próprio, me parece que a gente está caminhando para isso, principalmente na minha geração, assim, pessoas 40 a mais. Eu acho que tem muita gente olhando para isso. Mas é claro, a percepção É quase uma qua- estafa. é uma estafa. É uma estafa, com É uma certeza. estafa. Estafa, não dá para chamar de burnout, porque burnout é algo relacionado ao trabalho, ao assédio também, né? Mas é uma estafa, é um esgotamento desse modelo de vida, desse modelo, porque o que a gente vive é o fim de muitas promessas que foram feitas e não concretizadas. O modelo dos nossos pais não funcionam para a gente. O que a gente vê hoje é uma geração sanduíche que, se você tem de 40 a 50 e tantos anos, você cuida dos seus filhos e você cuida dos seus pais, né? Às vezes você sustenta os dois. E você está imerso nesse mundo que te exige 24 horas por dia no WhatsApp, nos acessos. Como que não vai dar estafa? Como que não vai gerar um esgotamento com as pessoas, né? O ser humano não é máquina. E tudo virou para ontem, Né? né? Para que você precisa de um resultado às 11 horas da noite de uma sexta-feira, sabe? Para quê? É, quando a gente para pensar, não é lógico, porque a gente está produzindo por hábito, não por necessidade. Que o trabalho continua, aí você tem que ter o seu limite, né. Total. Inclusive no terceiro setor, que aí uma fala mais para você que é captadora de recursos, captadora de recursos, que também é responsável pela sustentabilidade das organizações, também tem que cuidar de si, né, porque o dinheiro é necessário, óbvio, né, tem que pagar as contas, pagar os salários, mas também tem que ter o o break ali, né, o tempo desse captador, dessa captadora para cuidar de si também, Total. né. E muitas vezes esse break só vem da estafa. Porque enquanto você está produzindo, você está numa vibe que não, eu tô voando, essa época da vida é para isso mesmo. Não, vamos embora, eu aguento. Todo mundo que eu conheço que optou por esse caminho de dar um tempo, teve um momento de ruptura forte. Teve uma estafa, assim. Tá. E é muito difícil a gente falar para quem tá decolando, cara, isso aí vai te matar. É muito difícil. É porque não faz parte do dia a dia, né. É do outro, É. né. Ah, isso aí acontece, isso aí é com os outros, isso aí não comigo não. Eu tô aqui no meu momento, cara. Vai dar certo, tá dando certo. Eu tô aqui, tô respondendo, tô voando, tô fazendo, tô acontecendo. Cara, é difícil, mas uma hora a conta chega. Que é também me leva a te perguntar como que se há um como, né, de mostrar para essa nova geração que pode ir com mais tranquilidade. Também é muito engraçado, porque não existe mais, e essa é a geração, a grande essa é a geração que está chegando no mercado de trabalho, as pessoas que têm de 25 a 30 anos, né, já estão no mercado de trabalho há um tempo, mas de 20 a 30 anos, vamos abrir mais o campo aqui, chamada geração Z, que muitas pessoas da minha geração ficam: "Ah, esse povo não quer trabalhar, essa galera não quer nada com nada, só querem facilidade". Eles passam a vida aí vendo esses influenciadores, eles chegam sendo estagiário querendo ser o dono da empresa, né, querem e eles não têm noção de processo, né, e de longo prazo. Eles querem tudo para ontem e, se eles não conseguem os resultados que são impossíveis de conseguir em pouco tempo, eles ficam altamente frustrados e eles são cheios de mimimi, porque: "Ah, não, não pode isso, não pode aquilo, eu estou no meu momento, eu respeite o meu", como é que é? "Respeite a minha o O meu momento. a minha saúde mental, né, eu não estou me sentindo bem com o que você está falando, então dá licença que eu vou sair aqui dessa reunião". Essa geração aí, a gente não tem mais como
generalizar uma geração, essa é a verdade. Tipo, porque eles são muito diferentes, cara. Eles não sofrem as mesmas influências. Eu conheço pessoas de 20 e poucos anos que são altamente focadas no longo prazo, e estão atentas, e estão fazendo, e estão estudando, e estão com um grande movimento também de desconexão, né? É, pessoas que são mais ligadas à educação, ao bem-estar. Então, assim, não existe mais mainstream. Não existe mais mainstream. Essa história de dividir geração isso, geração isso, acaba na geração Z, porque não tem como a gente caracterizar por grupos, por tribos. Lembra lá nos anos 90 em que a gente tinha as tribos? Era o pessoal do eletrônico, o pessoal do rock and roll. Era muito fácil você caracterizar o jovem e também as gerações. O baby boomer também. Pô, todo mundo meio que viu as mesmas coisas, cresceu consumindo o mesmo conteúdo, foi trabalhar nas mesmas empresas, trilhou uma carreira em organizações que tinham mais ou menos o mesmo formato. Isso não existe mais nessa geração. Então não tem mais que falar a geração Z é assim, porque ela não é assim, ela é de várias formas. O que existe hoje, eu já vi estudos de marketing falando, é a tal da geração blur. Geração blur é que, cara, a pessoa de 70 anos, ela pode ser parecida com uma de 19, no final das contas, e consumir o mesmo tipo de conteúdo, gastar com as mesmas coisas, É que eu acho que é a primeira assistir os mesmos que a programas. gente está passando por isso, né? Então, Primeira vez. acho que, de uma certa forma, assusta, porque eu não consigo mais colocar nas caixinhas. Não consegue mais. E, na verdade, é uma primeira. Quando a gente amplia a percepção histórica, não, essa história de geração também é uma coisa do marketing dos anos 2000 para cá, talvez. Nos anos 90 as pessoas não ficavam falando, geração isso, geração aquilo. Nem existia essa história de geração. Só que a gente coloca as pessoas na caixinha como se não, eu sou Z, não, eu sou Y, eu sou X, eu sou baby boomer, eu sou sei lá o quê. Cara, na verdade, hoje o que existe é um grande misturado de tudo, porque as pessoas estão personalizando as suas experiências. Então, assim, é muito. Claro, tem conteúdos e conteúdos, trabalhos e trabalhos que apelam a um certo grupo e uma faixa etária de pessoas. Isso sim, mas definir, categorizar a geração Z assim, a geração Y assado, eu acho que isso passou. E até porque no mercado de trabalho também, se salvo engano, é a primeira vez também que há pessoas de 50 trabalhando com pessoas de 20, Pois é. né? São olhares de vida diferentes, talvez esse choque, você não quer trabalhar, mas a nova geração também está ensinando pra gente que é preciso ter qualidade de vida, Total. né? Então a gente E a gente não pode ter essa raiva deles porque eles não querem passar pelo mesmo sofrimento que a gente passou, né? Às vezes a gente fica apaixonado pelo nosso sofrimento, isso é algo muito ruim. E eu fico, não, você tinha que ver, eu que sim, ralei aqui, trabalhei. Vocês chegam aí, tem tudo mão beijada. Eu não, eu tinha que pegar fita, decupar e achar onde tinha as coisas. Agora tá tudo digitalizado, você só precisa perguntar aí pro GPT, ele mesmo acha, já traz o... Cara, eles têm outros desafios, tão complexos quanto, estão passando por outros dramas, assim, e a gente tem que ter mais empatia. No final das contas, tudo se resolve com empatia. porque alguém nos ensinou em algum momento e continua nos ensinando, Sim, né? mas a grande dúvida para as empresas agora, e do terceiro setor também, é em relação aos cargos júnior, né? Aos trabalhos iniciais, assim, que eles tradicionalmente são mais operacionais. E o nosso modelo mental, nossa construção de conhecimento, ela é baseada ela é hierárquica. Então você entra na empresa fazendo o pior trabalho, o que ninguém quer fazer, que é o trabalho operacional. Então, esses trabalhos vão ser feitos, já estão sendo feitos por IA. E aí o nosso entendimento é que para subir na carreira e conseguir os cargos mais altos, você tem que ter passado por esse momento de comer o capim ali, né? De carregar o saco mais pesado para você conseguir, né, chegar nos cargos de gestão, nos cargos de liderança ali, porque o que te credibiliza para chegar nesses cargos é o fato de você ter passado por aquilo. Como que a gente vai fazer essa geração nova chegar nesses cargos se eles não tiveram a experiência operacional? É o grande desafio.
Mas eles vão perder toda essa parte do inicial também, se a gente terceirizar tudo para as máquinas. Ele vai chegar... Ou esses cargos iniciais vão ter que entender como eles trabalham bem com as máquinas. E as empresas inteligentes vão ter que entender como elas conseguem criar carreiras em que o cargo operacional ele é lado a lado com a máquina, ele é lado a lado com a IA. E um volume menor, no final das contas. Porque você não precisa de 10 estagiários coordenando inteligências artificiais. Você precisa de um. Então, o que vão fazer os outros 9? É um problema para o futuro. E para um futuro próximo. Porque daí essa pergunta já devem ter te feito há muitas vezes, Uhum. né? A tecnologia vai tirar emprego? Ah, com certeza, já está tirando. Quem diga que a inteligência artificial vai só criar novos empregos, quer dizer, ou seja, que todos os empregos que a IA vai substituir vão ser supridos pelos novos empregos que ela vai criar. Balela. A gente vai ter uma grande parcela da nossa população que perde a função. Desse exemplo que você acabou de dar, né? De 10 pessoas, só uma será útil, Uhum. né? Essas outras 9... Vão fazer o quê? Vão virar artista? Vão se formar em soft skills? É o que eu digo, assim, no mundo ideal, sim, né? A soft skill, falei brincando, mas a competência da pessoa de se adaptar, a competência da pessoa de ter essa educação leve, essas ferramentas cooperativas, tornam ela um funcionário melhor ou um trabalhador melhor para qualquer trabalho, para qualquer empresa, inclusive lidando com tecnologia, inclusive lidando com ferramentas da inteligência artificial. Mas o grande ponto não é para todo mundo ainda. A gente vai ter que criar uma forma, e aí se discute já há bastante tempo, formas governamentais de instituir a renda mínima, né? Algum tipo de outro modo de vida em que a nossa vida não seja o nosso trabalho, né? Em que o mínimo, e não só o mínimo legal, né, de padrão de vida seja garantido para uma parcela grande da população que seja capaz de viver e não atrelar a sua qualidade de vida ao que ela faz, ao que ela produz, ao seu trabalho. Esse mundo pode parecer distópico ou utópico, mas ele é muito... Ele já é discutido globalmente em diversas frentes, na academia, nos fóruns globais mundiais, isso já é discutido, né? É uma mudança de chave É uma mudança de chave. gigante. Elon Musk, com todos os seus delírios e sua carapuça de vilão de filme da Marvel, ele já fala sobre isso há bastante tempo, né? O que o ser humano vai fazer quando ele não atrelar a sua identidade ao seu trabalho, ao que ele faz, né? Ao que ele produz. O Harari fala sobre isso, todos os grandes pensadores estão debruçados sobre esse tema. Como que a gente vai valorizar a nossa vida se ela não está mais ligada àquilo que a gente trabalha, àquilo que a gente produz? Vai ser a empresa é nosso sobrenome. Isso é perigoso, né? Quem é você? Eu sou o que você perguntou no começo. Eu falei muitas coisas aqui. E eu já estou treinado para não falar só o que eu faço, né? Provavelmente não falei que eu sou jornalista de formação, mas eu falei das minhas empresas, mas não era. E era o que eu falava há pouco tempo atrás, né? Quem é você? Eu sou o Pedro, que faço isso, faço aquilo, faço... Agora, eu já fui o Pedro da Globo, já fui o Pedrão da MTV para os meus amigos. Meu primeiro emprego foi na MTV. Eu sou Pedro Filho do Cortella, enfim, que é quase um trabalho também, né? Quem é você? É a pergunta do futuro. Se vai sobrar tempo, também sobra tempo para ajudar o outro. Também nessa perspectiva, né, do terceiro setor, das organizações, vai sobrar tempo para ser voluntário, para criar para ajudar em novas causas, né? Então, olhando da nossa caixinha aqui,
também tem essas possibilidades, Uhum. né? Quais caminhos as organizações do terceiro setor, diante de tudo que a gente está conversando, elas podem tomar para elas se tornarem realmente mais relevantes? Eu acho que as organizações do terceiro setor têm que mergulhar mesmo nas formas de comunicação digital que hoje estão disponíveis. Eu hoje sou um grande crítico do mundo das redes sociais, que eu vivo desse mundo. E esse processo que eu passei passa por entender que o lugar onde a gente critica a rede social é na própria rede social. Se a gente quiser um impacto, né, maior do que é esse do corpo aqui, do presencial, a gente precisa estar nessas plataformas. Então, essas organizações têm que mergulhar assim no marketing digital, nas redes sociais, nas estratégias de alcance, no trabalho com influenciadores. Essa é a forma que a gente comunica hoje. Quem está ainda pautado numa mídia formal do passado, está no passado, né? Não tem como a gente fugir hoje da Meta, do Google, do Instagram, do TikTok, do que seja. Então, as boas organizações do terceiro setor que querem investir em comunicação e querem ampliar a sua mensagem, precisam mergulhar nessas estratégias, porque essa é a forma que a gente encontra as pessoas e amplia a nossa mensagem hoje. Essas ferramentas eu sou altamente crítico ao dano que elas produzem no nosso cérebro, na nossa vida. No entanto, elas são a melhor coisa que aconteceu para a gente na possibilidade que a gente deu às pessoas de espalhar a sua mensagem. Realmente, eu acredito no que a gente chamava de democratização da mídia, a partir da segunda metade da década passada, de 2015 para cá. O fato de todas as pessoas terem um celular abriu para elas a possibilidade de estarem expostas a mensagens de vários emissores. E isso teve um lado muito ruim e tem um lado muito bom, né? É onde as pessoas estão nos ouvindo. É a possibilidade de a gente ter esse programa, essa luz, essa plataforma que vocês trabalham. Então, assim, isso ainda é positivo. A forma que a gente critica o sistema é no meio do sistema. A forma que a gente desperta pensamento crítico e a gente faz as pessoas eventualmente se voltarem contra essas plataformas, mas não no sentido de abandonar, no sentido de usar aquilo que a gente estava falando, de forma mais consciente, De usar bem, né? de usar bem. Tem um título de uma das palestras que eu estava vendo no teu site, Uhum. que são os 4 pilares do bom conteúdo. Sim. E aí a gente fecha nossa entrevista, nosso papo com isso. Quais são esses 4 pilares? Ah, que bom, faz tempo que eu não falo sobre isso, porque só explicando, contextualizando, essa foi uma das primeiras palestras que eu dei quando eu comecei minha carreira de palestrante em 2022 para 23 ali, que em 2017 eu comecei a agência Sofia, que era uma agência de conteúdo digital, focada em trazer para o mundo digital das redes sociais pensadores, palestrantes, né? A partir do trabalho que eu fiz com meu pai, mas com outros, como Marcelo Taz, Valcir Carrasco, Valdez Ludwig, enfim, vários outros que a gente ajudou a construir o conteúdo digital. E como eu tive muito sucesso nessa área, as pessoas começaram a me chamar para ensinar estratégia digital, ensinar como a gente constrói conteúdo no mundo digital. E nessa época eu não era crítico às redes sociais. Pelo contrário, eu ensinava estratégia de construção de autoridade digital. Tem um curso que chama Manual da Autoridade Digital, que está lá, um curso que eu tenho muito orgulho, está lá dentro do Saber Ampliado, que é a nossa plataforma. Mas os 4 pilares do bom conteúdo é como você constrói autoridade digital de maneira ética, de maneira própria, de uma maneira honrosa, sem cair, né, em dancinha, sem prejudicar a sua credibilidade por surfar trends desnecessárias dentro desse mundo que é o mundo da atenção, o mundo da, da internet e das redes sociais. Eu criei esses 4 pilares porque na minha agência eu tinha que explicar o que era bom conteúdo. E o que é bom é altamente subjetivo, né? O que é bom para mim não necessariamente é bom para você. Então, quando a gente
coloca esse filtro dos 4 pilares, você consegue entender se aquele conteúdo ele vai conectar com as pessoas ou não, e o que conectar com as pessoas é o que torna ele bom, ao meu ver. Então eu criei esse organograma dentro da Agência Sofia, da minha empresa. E o primeiro pilar é a conexão, né? É o pilar em que, cara, o bom conteúdo ele conecta, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser feito de pessoas para pessoas, ele não é feito por marcas, você não segue marcas. Não adianta você, empresário, você, líder de empresas do terceiro setor, achar que as pessoas vão seguir o perfil da tua empresa, da tua ONG, do teu trabalho. Não vão, né? Ninguém segue empresa, ninguém segue marca. Pessoas seguem pessoas, né? E a conexão é a parte mais importante. Então, um tom de vulnerabilidade, um tom pessoal sempre vai engajar mais do que algo extremamente bonito, extremamente hermético, algo com tom professoral, assim, ou algo que é extremamente perfeitinho, sabe? Tipo, com cara de feito, assim. Isso não é bom. O que gera conexão é um imperfeito, é um humano. Às vezes uma história de algo que deu errado na sua vida vai gerar mais conexão do que você contar de um sucesso, de um título que você ganhou, do que deu certo. Segundo ponto é o entretenimento. No final das contas, as pessoas estão na rede social para se divertir. Então, entretenimento é um pilar importante. Você tem que trazer algo que eventualmente seja leve, eventualmente as pessoas estão rodando por um mundo altamente superficial. Então, o teu conteúdo tem que ter entretenimento também. O terceiro pilar do bom conteúdo, aí se adequa muito à realidade da Agência Sofia, é o de educação, né? Então, conexão, entretenimento e educação. Quando você está na internet ensinando para alguém o que você sabe, a pessoa já te coloca em outra caixinha. A gente falou das caixinhas, né? A pessoa já te coloca num lugar em, caramba, se ele está ensinando, ele deve saber alguma coisa, né? Superficialmente, isso cria uma imagem na cabeça de quem te segue melhor do que quem não te conhece. Se a pessoa te conhece ensinando alguma coisa, ela já, né, te vê de uma maneira diferente. E você sempre vai ser mais interessante para quem não te conhece pessoalmente. Sempre, né? As pessoas que você conhece, tua tia, teus familiares, teu cunhado, tua sogra, não vão ficar o tempo todo curtindo e te elogiando nas redes sociais. Quem te conhece por algum conteúdo que você educou, que você ensinou alguma coisa, que você gerou entretenimento, que você criou conexão, cara, essa pessoa vai ficar. E o último pilar é o pilar da comunidade, né? No final das contas, redes sociais são bolhas e tá todo mundo reforçando a sua bolha. E a bolha nada mais é do que uma grande comunidade, um grupo de pessoas que tem os mesmos valores, que acreditam nas mesmas coisas e que tem ali o mesmo filtro de verdade do mundo. E o bom conteúdo cria comunidade. O bom conteúdo ele gera conexão, entretenimento, educação e comunidade. Esses são os 4 pilares do bom conteúdo. Que faz super sentido para o terceiro setor. Então, você que comunica para as organizações da sociedade civil acabou de ter aí uma verdadeira aula de comunicação. Pedro, obrigada pelo seu tempo, né, por compartilhar todo o teu conhecimento, não todo o conhecimento, mas por compartilhar teu conhecimento aqui com a gente. Eu não sei se eu compartilhei conhecimento ou compartilhei dúvidas, mas esse é o momento que eu estou vivendo, então foi bem transparente. Não, as dúvidas também nos levam a alguns caminhos possíveis. Se você não tem dúvidas, você está mal informado. Essa é uma frase do meu pai. Vai atrás das respostas. É, Obrigada mesmo, Pedro. obrigado. Obrigada. E obrigada a você também que esteve conosco até agora em mais esta edição do Conecta Terceiro Setor, sempre lembrando, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima entrevista.